Caminhoneiro sozinho e esquecido vê um homem poderoso humilhando alguém sem defesa e toma uma atitude inesperada. Mas o que eu descobri depois, cê tá doido. Ninguém estava preparado para aquilo. Eu já estava há horas puxando no bruto, firme na liga, estilo velho bruto mesmo, sem estrelinha, só no foco e no cansaço batendo forte. O Scania P360. Vinha redondo, uma nave, mas eu já não era mais o mesmo naquele dia. Faltava pouco para encostar num posto e dar aquela respirada, quando eu vi uma cena ali na frente que não batia com nada. Na hora eu pensei, não é possível, devo estar vendo coisa, mas não estava não. E foi ali, naquele pedaço de estrada quente, que eu me meti numa história que até hoje eu não consegui esquecer. Porque o que parecia só mais uma treta de beira de BR tinha coisa escondida, e quando eu percebi, já era tarde demais para seguir viagem de leve. O volante tremia leve na minha mão. Não era o caminhão, não. Era eu mesmo. Eu pisquei forte, tentando espantar o cansaço. 3 dias puxando direto, só parando o básico. Nada de estrelinha. Eu sempre fui velho bruto, desses que aguenta no braço e na coragem. O motor do Scania P360 roncava bonito, uma nave. Aquilo ali era minha casa, meu refúgio e, às vezes, meu único companheiro. Bora, velho, só mais um pouco. Falei baixo, mais para mim do que para ele. O sol já vinha estalando no para-brisa, aquele calor seco subindo do asfalto da BR, deixando o ar pesado. O cheiro de diesel misturado com poeira, coisa que só quem vive no trecho entende. Mas tinha algo diferente naquele dia. Eu estava na liga, focado, mas a cabeça não parava. Mini clímax. Passei por um posto pequeno, desses meio caído, cheio de caminhão antigo, umas muriçoca parada, uns bruto batendo lata. Nem pensei em parar. Segui. Só que, poucos quilômetros depois, me deu um vazio estranho. Não foi fome, não foi sono. Foi aquele silêncio. Silêncio pesado dentro da cabine, só o barulho do motor. Nenhum rádio ligado, nenhuma conversa, nenhuma mensagem no celular. Nada. Eu dei uma batida leve no painel. Rapaz, será que eu virei só isso aqui mesmo? O eco da minha própria voz voltou seco. Mini clímax. Passei a mão no rosto, sentindo a barba por fazer, a pele quente, e um pensamento veio forte sem pedir licença. Ninguém lembra de caminhoneiro. A gente leva tudo. Comida, remédio, carga pesada, filé ou bucha, tanto faz. Mas quando encosta, ninguém pergunta se está bem. Só quer saber se chegou. Eu ri sozinho. Um riso curto, amargo. Mini clímax. Olhei para o retrovisor. Estrada vazia atrás. Na frente, aquele tapetão infinito cortando o nada. Tá ficando doido, Jaconias, murmurei. Mas não tava. Ou talvez já tava faz tempo. Foi quando o rádio chiou sozinho. Um chiado seco, sem estação. Eu virei rápido, dei um tapa leve nele. Oh, acorda não, bicho. Silêncio de novo. Mas ali, alguma coisa já tinha mudado. Mini clímax. Eu comecei a lembrar de coisa antiga. Primeira viagem. O medo, a emoção, a sensação de liberdade. Hoje, era só rotina. Só mais um dia. Só mais um km. Só mais um frete. Eu estava de leve naquele trecho. Sem carga. Voltando batendo lata. E pior que isso, parecia que eu estava vazio por dentro também. Mini clímax. A estrada começou a fazer uma curva leve. E lá na frente eu vi um posto, outro, pequeno, quase invisível. Não estava nos planos parar ali, mas algo me puxou. Eu tirei o pé devagar, reduzi. Só um café, e já era. O bruto respondeu no grave, obediente. Encostei devagar, sentindo o chão vibrar sob os pneus. O lugar era estranho, pouco movimento, uns carros espalhados, 1 ou 2 caminhões parados, silêncio demais para aquela hora do dia. Mini clímax. Desliguei o motor. E aí, o silêncio veio com tudo, pesado, quase sufocante. Eu fiquei ali, dentro da cabine, olhando para frente, sem descer,
Algo não encaixava. Não era medo, era sensação. Daquelas que o chofer antigo aprende a respeitar. Tem coisa errada aqui, falei baixo, e foi aí que eu vi. Lá perto da loja do posto, duas figuras. Uma em pé, firme, impondo, outra encolhida, segurando algo na mão. Eu estreitei os olhos. Que tá rolando ali? Meu coração deu uma batida mais forte. Mini clímax. Naquele instante, o cansaço sumiu. O sono sumiu. Tudo sumiu. Ficou só aquilo. A cena. E uma sensação que eu conhecia bem. Problema. Eu respirei fundo. Segurei o volante. Pensei em dar partida. Seguir viagem. Ignorar. Como sempre fiz. Mas, naquele dia, alguma coisa não deixou. Eu ainda não sabia. Mas foi ali, naquele posto esquecido, que tudo começou a mudar. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? O calor bateu na cara assim que eu abri a porta do Scania P360. Parecia que o ar estava parado há horas ali. Desci devagar, esticando as costas, sentindo aquele peso da estrada grudado no corpo. O chão quente quase subia pela bota. Nem vento tinha, nada. Só aquele silêncio esquisito. Mini clímax. Olhei em volta. O posto era pequeno, meio esquecido mesmo. Placa desbotada, bomba antiga, pintura descascando. Tinha 2 caminhões parados mais pro fundo. Um deles parecia uma muriçoca daquelas bem judiadas. Outro estava de leve, provavelmente esperando carga. Mas o que mais chamava a atenção era o vazio. Pouca gente. E quem estava ali não estava normal. Mini clímax. Caminhei devagar até a frente da cabine, mas parei no meio do caminho. Algo me puxou de volta pro olhar. Lá na frente, perto da lojinha do posto, os 2 caras. Agora dava para ver melhor. O homem bem vestido estava de pé, postura firme, braço meio esticado, apontando o dedo na cara do outro. Não gritava alto, mas falava daquele jeito que corta. Já o rapaz, cê tá doido? O cara estava encolhido, ombro caído, segurando um papel com as 2 mãos, como se aquilo ali fosse a única coisa que ainda segurava ele em pé. Mini clímax. Eu fiquei parado. Nem fui pro café, nem pro banheiro. Nada. Só olhando. E o mais estranho, ninguém fazia nada. Tinha um frentista encostado perto da bomba, fingindo mexer no celular. Um senhor mais velho sentado na sombra, olhando de canto, mas sem se meter. Era tipo, todo mundo vendo, e ao mesmo tempo fingindo que não estava vendo. Eu senti um incômodo subir. Aquele tipo de situação que o cara experiente já reconhece. Não era só discussão, tinha coisa ali, mini clímax. O homem deu um passo para frente. O rapaz recuou. Mesmo sem encostar nele, já dava para sentir o peso daquilo. Pressão pura. Eu passei a mão na nuca. Respirei fundo. Não é comigo. Não é comigo. Murmurei. Já tinha me metido em problema antes por menos. E estrada não perdoa. Quem se envolve demais, acaba sobrando. Mini clímax. Virei o corpo para ir em direção ao balcão do posto. Mas antes de dar o segundo passo, ouvi. Assina logo isso, ou você sabe o que acontece. A voz veio firme, baixa, mas pesada. Travou na hora. Eu parei. Não olhei de imediato, mas ouvi o silêncio depois, aquele silêncio que vem quando alguém não responde. Mini clímax. Aí eu virei de novo. O rapaz balançava a cabeça de leve, negando, mas sem coragem de falar. O homem riu. Não era um riso alto. Era pior. Aquele riso de quem tem certeza que está no controle. Você não tem escolha, ele disse mais perto agora. Eu senti o coração apertar. Não era comigo, mas parecia que era. Mini clímax. Olhei ao redor mais uma vez. Ninguém. Ninguém ia fazer nada. O frentista virou de costas. O senhor baixou a cabeça. E eu ali, no meio,
Entre ir embora ou ficar. Mini clímax. Passei a mão no bolso, peguei o celular, pensei em filmar, mas parei. Aquilo não era coisa de vídeo, era outra parada, mais pesada, mais real. O tipo de coisa que não dá para resolver só assistindo. Mini clímax. O rapaz deixou o papel cair um pouco, mas segurou rápido. As mãos tremiam, dava para ver de longe, e foi aí que eu percebi um detalhe. O cara não estava com raiva, ele estava com medo. Medo de verdade, e isso mudou tudo. Mini clímax. Eu dei um passo para trás, encostei no tanque do caminhão. O metal quente bateu nas costas, mas nem senti direito. Minha cabeça começou a girar, situações antigas voltando, coisas que eu já tinha visto na estrada. Gente sendo pressionada, enganada, passada para trás, e quase sempre ninguém fazia nada. Mini clímax. O homem puxou o papel da mão do rapaz com força. Deu uma olhada rápida, balançou a cabeça. Vai assinar, nem que seja hoje. Devolveu o papel empurrando no peito dele. O rapaz quase perdeu o equilíbrio. E aquilo ali foi o ponto. Mini clímax. Eu senti uma coisa subir. Não era raiva, era indignação. Daquelas que o cara tenta ignorar, mas não consegue. Olhei para o meu bruto. O Scania P360. Ali firme, como se dissesse, decide logo. Eu soltei o ar devagar. Não complica sua vida, Jaconias. Falei baixo. Mas já era tarde, porque naquele momento eu não estava mais só olhando, eu estava envolvido, mesmo sem dar um passo. Mini clímax. O homem chegou mais perto do rapaz. Falou algo no ouvido dele. Eu não ouvi, mas vi o efeito. O rosto do rapaz mudou. Pálido, travado, quase quebrando. E aí, alguma coisa dentro de mim virou. De vez. Mini clímax final. Eu descruzei os braços. Dei um passo para frente. Devagar, ainda sem saber exatamente o que eu ia fazer, mas já sabendo que não ia embora. E foi nesse instante que eu percebi. Aquilo ali não era só uma discussão. Tinha coisa errada, e eu estava prestes a descobrir da pior forma possível. Eu dei mais um passo, devagar, sentindo o chão quente subir pela sola da bota, mas meus olhos não saíam deles dois. Agora não tinha mais como fingir que eu não estava vendo. A cena estava ali, escancarada, e ninguém fazia nada. Mini clímax. O homem ajeitou a camisa, coisa fina, dessas que não combina com lugar de beira de BR, relógio brilhando no pulso, postura firme, daquele tipo que já chega mandando. Ele não gritava, nem precisava. O jeito que ele falava já esmagava. Eu não vou repetir, ele disse seco. O rapaz segurava o papel com força, mas dava para ver que ele já estava no limite. Eu não posso fazer isso. A voz dele saiu fraca, quase sumindo no ar quente. O homem inclinou a cabeça de leve, como se tivesse perdido a paciência. Não pode, ou não quer. Silêncio. Mini clímax. O rapaz engoliu seco, olhou para os lados, procurando ajuda, mas só encontrou olhar desviado. Ninguém sustentava. O frentista continuava fingindo serviço. Um cara dentro de um carro fingia mexer no celular, mas estava olhando. Todo mundo sabia, e ninguém queria se meter. Eu senti aquilo pesar no peito, porque eu já tinha estado do outro lado também. Já vi muita gente passar aperto, enquanto o resto só assistia. Mini clímax. O homem deu outro passo, mais perto agora, invadindo o espaço do rapaz sem nem encostar. Você acha que pode me enrolar? Falou baixo, mas firme. O rapaz negou com a cabeça rápido. Não, não é isso. Então assina. Simples assim, sem opção. Mini clímax. O papel tremia na mão dele, e foi aí que eu comecei a reparar melhor. Não era só nervosismo, era desespero mesmo, daqueles que o cara não consegue esconder. Eu respirei fundo, cruzando os braços, tentando ainda ficar na minha. Mas cada segundo ali só piorava. Mini clímax. O homem puxou uma caneta do bolso, estendeu na direção dele. Resolve isso logo. O rapaz não pegou. Ficou olhando para a caneta, como se fosse algo perigoso. E talvez fosse mesmo.
Mini clímax. Eu não posso, ele repetiu, dessa vez quase sem voz. E aí, o homem mudou. O rosto dele endureceu. Aquele ar de controle virou outra coisa. Frio. Você está esquecendo com quem está falando. Aquilo gelou o ambiente. Não era ameaça aberta, era pior. Era certeza. Mini clímax. Eu dei mais um passo sem perceber. Agora eu estava mais perto. Conseguia ouvir tudo, sentir o clima. E tinha algo ali que não encaixava. Não era só briga, não era só discussão, era pressão, pesada, direcionada, controlada. Mini clímax. O rapaz passou a mão no rosto. Respirou fundo, como se tentasse ganhar tempo. Eu preciso falar com ela antes. Pronto! Aquilo mudou tudo. O homem riu, mas não foi de graça. Foi um riso curto, debochado. Ela? Ele respondeu. Você ainda acha que isso depende dela? O silêncio que veio depois foi pesado. Mini clímax. Eu senti o estômago apertar. Agora estava claro. Tinha mais gente envolvida. E alguém importante. O rapaz baixou a cabeça. Eu não vou fazer isso escondido. O homem aproximou o rosto dele, bem perto. Você já fez coisa pior escondido. Aquilo foi baixo, pesado e certeiro. Mini clímax. O rapaz travou. Não respondeu. Não reagiu. Só ficou ali, parado, como se tivesse sido atingido direto. E foi aí que eu entendi de verdade. Aquilo não era uma discussão qualquer. Era alguém sendo quebrado ali, aos poucos, na frente de todo mundo. Mini clímax. Eu olhei ao redor mais uma vez. Mesmo cenário, mesmo silêncio. Mas agora parecia pior, porque eu já não conseguia ignorar. Não dava mais. Mini clímax. O homem se afastou um pouco, ajeitou o relógio de novo, como se tivesse todo o tempo do mundo. Última chance, disse ele. O rapaz olhou para o papel, depois para o chão, depois para a caneta. A mão dele subiu devagar, mas parou no meio do caminho, travou. Mini clímax. E aí, uma coisa aconteceu, pequena, mas suficiente. O papel escorregou da mão dele, caiu no chão, bem ali, na frente dos dois. O homem olhou para baixo, respirou fundo, irritado agora. Você está brincando comigo? O rapaz não respondeu, nem se mexeu. Mini clímax. E foi nesse instante que eu senti. Forte. Claro, aquilo ali não era só pressão. Tinha algo errado de verdade, algo maior, algo escondido. E pela primeira vez, eu tive certeza. Se ninguém fizesse nada, aquilo ia terminar muito mal. Mini clímax final. Eu descruzei os braços, dei mais um passo. Agora decidido, ainda sem saber exatamente como, mas sabendo que eu não ia só assistir, porque aquela cena ninguém queria ver. Mas eu já tinha visto demais, e não dava mais para fingir que não era comigo. Eu parei, literalmente parei no meio do caminho. Um pé na frente do outro, sem saber se dava o próximo passo ou se voltava para o meu canto. O calor parecia que aumentou de repente, ou talvez fosse só a pressão subindo dentro de mim. Não é contigo, Jaconias. Falei baixo, quase como um aviso. Mas minha cabeça já não estava obedecendo. Mini clímax. Olhei para o meu Scania P360, ali atrás, firme, quieto, como se nada tivesse acontecendo. Quantas vezes eu já fiz isso? Vi problema e segui viagem. Simples assim. Porque na estrada o cara aprende cedo. Quem se mete demais se enrola. Mini clímax. Lembrei de uma vez, lá atrás, interior de Goiás. 2 caras discutindo feio num posto. Eu me meti para separar. Resultado? Sobrou para mim. Quase perdi carga. Quase perdi viagem. E ninguém apareceu depois para ajudar. Fiquei sozinho, sempre assim. Mini clímax. Passei a mão no rosto, puxando o ar com força. Você não ganha nada com isso. Era verdade. Ali não tinha frete, não tinha dinheiro, não tinha vantagem. Só risco. Mini clímax. Olhei de novo para os dois. O homem já estava irritado de vez, andando de um lado para o outro, falando baixo, mas pesado. O rapaz estava pior. Muito pior. Agora ele nem respondia mais direito.
só escutava. E isso me incomodou de um jeito diferente. Mini clímax. Porque quem briga, reage, quem discute, levanta a voz. Mas quem tá ali, só ouvindo, travado daquele jeito, tá com medo. E medo de verdade. Mini clímax. Eu dei um passo para trás. Instinto. Meu corpo querendo sair dali, voltar pro caminhão, dar partida, seguir o trecho. Como sempre fiz. Como todo mundo ali estava fazendo. Mini clímax. Mas aí veio outra lembrança. Pesada. Uma daquelas que o cara tenta enterrar, mas nunca some. Um parceiro de estrada. Gente boa demais. Entrou numa situação parecida, sendo pressionado, enganado. E ninguém ajudou. Ninguém. Nem eu. Eu vi de longe. Pensei em me meter, mas não fui. Segui viagem. Dias depois, fiquei sabendo. O cara perdeu tudo. Família, caminhão, tudo. Mini clímax. Eu fechei os olhos por um segundo. Aquilo voltou forte. O peso, a culpa, a sensação de que dava para ter feito algo. Mas não fiz. Mini clímax. Quando abri os olhos de novo, a cena estava ali. De novo, quase igual. Só que agora, eu estava mais perto. E tinha escolha. Mini clímax. Não compensa. Falei de novo. Mas dessa vez, já sem convicção. Porque o corpo pode até recuar. Mas tem coisa que a cabeça não deixa. Mini clímax. O homem falou algo mais alto agora. Você está me fazendo perder tempo. A voz ecoou pelo posto. Algumas pessoas olharam rápido, mas logo desviaram. Sempre assim. Ninguém quer problema. Mini clímax. O rapaz levantou o olhar. E foi aí que me pegou de vez. Não foi o medo. Não foi o desespero. Foi outra coisa. Um pedido. Silencioso. Sem palavra nenhuma. Mas estava ali, claro, direto. Mini clímax. Eu travei. Aquilo bateu forte. Porque não era só alguém com medo. Era alguém esperando. Esperando que alguém fizesse alguma coisa, qualquer coisa. Mini clímax. Meu coração acelerou. A mão fechou sozinha. Eu olhei para o chão. Respirei fundo, tentando organizar a cabeça. Você não sabe onde está se metendo. Essa frase veio automática. Experiência falando. Instinto de sobrevivência. Mini clímax. Mas junto com ela veio outra, mais forte, mais direta. E se ninguém fizer nada de novo? Aquilo cortou. Mini clímax. Eu levantei a cabeça devagar. O homem já estava praticamente encostando no rapaz de novo, invadindo tudo, sem limite, sem respeito. E o pior, com certeza de que ninguém ia interferir. Mini clímax. Eu olhei em volta mais uma vez. Mesmo cenário, mesmo silêncio, mesmo abandono. Mas agora eu não estava mais igual aos outros. Mini clímax. Porque eu já tinha decidido, mesmo sem admitir ainda, mesmo com medo, mesmo sabendo do risco. Mini clímax final. Eu soltei o ar devagar, descruzei os braços e dei o primeiro passo para frente. Dessa vez, sem voltar atrás. Porque tinha algo naquele rapaz que não deixava eu ir embora. E eu sabia que depois daquele passo, não tinha mais como fingir que não era comigo. Eu estava no meio do passo. Nem tinha chegado perto ainda, mas já não estava mais longe também. Foi quando o som cortou o silêncio. Sirene, curta, mas suficiente para todo mundo virar o rosto. Mini clímax. Eu parei na hora. O homem também. O rapaz levantou a cabeça rápido, como se alguém tivesse puxado ele de dentro d'água. E lá vinha ela, levantando poeira na entrada do posto, viatura da PRF. Naquele instante, parece que o ar mudou. Mini clímax. O frentista largou o celular. O velho na sombra ajeitou a postura. Até quem estava dentro dos carros começou a olhar sem disfarçar, porque agora tinha autoridade na área. E quando chega PRF, na BR, a gente já sabe, a coisa costuma andar. Mini clímax. Eu soltei o ar devagar. Pronto, resolveu. Murmurei. Senti até o corpo aliviar um pouco. Talvez eu nem precisasse me meter. Talvez aquilo ali ia acabar sem eu precisar dar mais um passo. Mini clímax. A viatura parou perto da bomba. 2 agentes desceram. Firme,
Postura padrão, olhar atento. Vieram caminhando na direção dos dois. O homem deu 2 passos para trás, ajeitou a camisa, como se estivesse mudando de personagem. E o rapaz, aquele ali mudou na hora. O olhar dele acendeu. Foi rápido, mas eu vi. Esperança, mini-clímax. Algum problema por aqui? Um dos agentes perguntou, olhando de um para o outro. Silêncio, pesado. Eu fiquei atento. Agora era o momento. Mini-clímax. O rapaz abriu a boca. Mas não terminou. O homem interrompeu. Rápido. Não, senhor, tá tudo resolvido aqui. Falou calmo, seguro, confiante, como se já tivesse ensaiado aquilo antes. Mini-clímax. O agente olhou para ele, depois para o rapaz. Tem certeza? A pergunta veio direta. O tipo de pergunta que dá chance para a verdade sair. Mini-clímax. O rapaz hesitou. Eu vi, claramente. A boca abriu de novo. O peito subiu, mas não saiu nada. Nada. Mini-clímax. Tá tudo certo, ele disse por fim, quase sussurrando. Aquilo me deu um aperto estranho, porque não era verdade. Tava na cara que não era. Mas ele não falou, não conseguiu. Mini-clímax. O outro agente deu uma olhada rápida em volta, analisando o ambiente. Mas o homem entrou na frente de novo. Só um mal-entendido familiar, coisa simples, familiar. Aquilo ficou na minha cabeça. Mini-clímax. O agente assentiu de leve. Certo. Qualquer coisa, estamos na rodovia. Simples assim, sem insistir, sem aprofundar, sem puxar mais. Mini-clímax. Eu senti o estômago gelar. Não é possível. Os 2 agentes voltaram para a viatura. Entraram, ligaram e foram embora. Como chegaram, rápido, sem deixar nada resolvido. Mini-clímax. O silêncio voltou. Mas agora era pior, mais pesado, mais sufocante. Mini-clímax. O rapaz abaixou a cabeça, na hora, como se a última chance tivesse ido embora junto com a viatura. E o homem? O homem deu um meio sorriso. Discreto, mas eu vi. E aquilo me incomodou mais do que tudo. Mini-clímax. Eu tentei facilitar, ele disse, ajustando o relógio. Mas você complica. A voz dele voltou, mais firme, mais fria, mais perigosa. Mini-clímax. Eu senti algo virar dentro de mim, de novo. Só que agora, mais forte. Porque até ali, eu ainda tinha uma desculpa. Vai aparecer alguém, vai resolver. Mas não apareceu, não resolveu. Ninguém fez nada. Mini-clímax. O homem deu um passo à frente. O rapaz recuou de novo. Cena repetida, só que pior. Porque agora tinha ficado claro. Ele estava sozinho. Mini-clímax. Eu olhei para a estrada. A viatura já sumindo lá longe. Seguindo viagem. Como eu deveria fazer. Como todo mundo faz. Mini-clímax. Mas eu não consegui. Simples assim, não deu. Porque naquele momento não tinha mais como fingir que aquilo era só problema dos outros. Mini-clímax. O homem pegou o papel de novo. Empurrou no peito do rapaz. Agora acabou a conversa. A voz veio mais dura. Sem paciência. Sem espaço. Mini-clímax. O rapaz segurou o papel. Mas não reagiu. Só respirava pesado. Travado. Preso. E foi aí que eu entendi de vez. Se eu não fizesse nada, ninguém ia fazer. Mini-clímax final. Eu levantei a cabeça, olhei direto para eles e comecei a andar. Dessa vez sem parar. Porque depois que a PRF foi embora, ficou claro para mim. Aquela história ia depender de quem tivesse coragem de ficar. E naquele momento, só tinha eu. Eu já estava andando. Passo firme agora, sem voltar atrás. O calor batendo forte, o chão vibrando leve, mas minha cabeça estava em outro lugar, travada neles 2. Mini-clímax. Cheguei mais perto, perto o suficiente para ver detalhe, e foi aí que tudo começou a mudar de verdade. Não foi o homem, não foi a fala, foi o papel. Mini-clímax. O rapaz segurava aquilo com força, mas não como quem protege. Era como quem segura algo que pode explodir. Os dedos dele tremiam.
Não parava, e o jeito que ele evitava olhar para o documento entregava tudo. Mini clímax. O homem percebeu minha aproximação. Virou o rosto de leve. Me mediu de cima a baixo. Aquele olhar rápido de quem já julga. Caminhoneiro. Mais um irrelevante. Mini clímax. Problema seu aí, amigo. Ele soltou. Seco. Eu não respondi na hora. Só parei a uns 2 passos deles. Olhei direto para o rapaz. Não falei nada, mas fiquei ali, presente. Mini clímax. O rapaz hesitou. Olhou para mim, depois para o chão, depois para o papel. A respiração dele estava descompassada, pesada, como se cada segundo ali fosse piorando. Mini clímax. Resolve isso logo, o homem insistiu. Não temos o dia todo. A voz já vinha carregada, sem paciência nenhuma. Mini clímax. Eu desci o olhar. Fui direto no papel, e foi ali, do que eu vi. Não tudo, mas o suficiente. Mini clímax. Era um contrato. Disso eu tive certeza. Papel timbrado, valores impressos, assinatura no final. Mas tinha algo errado. A assinatura não estava igual. Eu não sei explicar direito. Mas quem já lidou com documento na estrada, nota. Tinha diferença. Tinha força ali, pressão, como se tivesse sido feita sem vontade. Mini clímax. Meu coração deu uma batida mais forte. Que é isso aí? Perguntei simples. O homem respondeu na hora, rápido demais. Assunto particular. Cortou seco, sem espaço. Mini clímax. Mas o rapaz não falou nada. Só apertou o papel mais forte. Como se aquilo dissesse mais do que ele podia falar. Mini clímax. Eu dei meio passo para frente. Particular. Mas no meio do posto, o homem travou o maxilar. Não gostou. Deu para ver. Mini clímax. Eu acho que você não entendeu, ele disse agora mais firme. Isso não é problema seu. Eu encarei, sem subir o tom, sem pressa. Pode até não ser, mas está parecendo problema de alguém. O silêncio veio pesado. Mini clímax. O rapaz levantou o olhar de novo, e dessa vez ficou mais tempo, como se estivesse esperando alguma coisa. Alguma reação. Mini clímax. O homem respirou fundo. Passou a mão no cabelo, tentando manter o controle, mas já não estava igual antes. Agora tinha tensão, e eu senti. Mini clímax. Assina isso logo, ele falou para o rapaz, ignorando minha presença. A gente resolve e cada um segue sua vida. Mas não parecia isso. Não parecia resolução. Parecia pressão. Mini clímax. O rapaz mexeu o dedo no papel. Passou por cima da assinatura. E foi aí que eu vi outro detalhe. Pequeno, mas pesado. Tinha marca de caneta ali, mais de uma, como se alguém tivesse tentado mais de uma vez. Mini clímax. Aquilo acendeu um alerta forte, porque ninguém erra a assinatura várias vezes assim, só erra quando não quer assinar. Mini clímax. Eu senti o corpo travar por dentro. A cabeça começou a encaixar as peças. Pressão. Medo. Documento. Assinatura forçada. Mini clímax. Você já assinou isso antes? Perguntei, olhando direto para o rapaz. O homem virou rápido. Ei, já falei que... Deixa ele responder. Cortei. Firme. Foi automático. Nem pensei. Mini clímax. O silêncio pesou. O rapaz abriu a boca, mas hesitou. Olhou para o homem. E aí eu vi o medo voltar, forte, como uma trava. Mini clímax. Não precisa disso, ele disse baixo, mas não respondeu à pergunta. E isso respondeu tudo. Mini clímax. O homem riu de leve. Mas agora não era mais de confiança. Era de irritação. Olha, vou te falar uma coisa, ele disse para mim. Você está se metendo onde não deve. Eu mantive o olhar. E você está pressionando alguém que claramente não quer isso. Aquilo bateu. Mini clímax. O clima ficou pesado de vez. Ninguém mais fingia que não estava vendo. O frentista parou. O velho levantou a cabeça. Até o vento parecia que tinha parado. Mini clímax. O rapaz segurou o papel contra o peito, como se tentasse proteger ou esconder. Talvez os dois. Mini clímax. E foi aí que eu tive certeza. Não era só discussão. Não era só família. Não era só orgulho.
Mini clímax final. Aquilo ali não era só humilhação, tinha algo muito maior por trás. E eu tinha acabado de entrar no meio disso. Eu já estava ali, não tinha mais distância, não tinha mais desculpa. O calor, o silêncio, o peso da situação, tudo parecia empurrar para um lado só. Para frente. Mini clímax. O homem me encarava agora sem disfarçar. Aquele olhar de quem não está acostumado a ser interrompido. De quem sempre manda e sempre é obedecido. Última vez que eu falo, ele disse para o rapaz, ignorando minha presença de novo. Assina isso e acaba logo. O rapaz não se mexeu, nem respondeu. Só ficou ali, segurando o papel como se aquilo fosse decidir a vida dele. E talvez fosse mesmo. Mini clímax. Eu senti o corpo esquentar por dentro. Não era só raiva. Era aquela sensação de que se eu recuasse agora, eu ia carregar isso comigo depois, igual já aconteceu antes. Mini clímax. Dei mais um passo. Agora eu estava lado a lado com o rapaz. Perto o suficiente para ver o suor descendo pela testa dele, a mão tremendo, o olhar perdido. E o mais pesado, ele não olhava mais para o homem. Ele olhava para o chão, como se já tivesse desistido. Mini clímax. Ei, eu falei direto. A voz saiu firme, sem grito, sem tremor. O homem virou na hora. Agora é contigo mesmo? Ele soltou, com aquele tom de deboche. Eu encarei. Já passou da conta, né? Silêncio. Mini clímax. O clima travou. Parecia que até o ar ficou mais pesado. O homem deu um passo na minha direção. Lento, medido. Você não sabe com quem está falando. Frase clássica. Mas dita daquele jeito, tinha peso. Mini clímax. Eu dei de ombro leve. E você não sabe com quem está mexendo também. Não aumentei o tom, mas também não baixei. Fiquei ali, firme. Mini clímax. O rapaz ao meu lado respirou mais fundo. Pela primeira vez desde que eu cheguei perto. Pequeno detalhe, mas eu percebi. Mini clímax. O homem riu. Curto, seco. Caminhoneiro achando que é herói. Isso é novo. Aquilo veio para provocar, para ver se eu recuava. Mini clímax. Eu balancei a cabeça de leve. Herói nada, só não gosto de ver covardia. Pronto, agora estava dito, sem volta. Mini clímax. O olhar dele mudou. De vez. Saiu o deboche. Entrou irritação. Cuidado com o que você fala. Agora veio mais perto, invadindo o espaço, tentando pressionar. Mini clímax. Eu não recuei, nem um centímetro. Fiquei ali. Sentindo o calor, o cheiro forte de combustível, o peso do momento, mas firme. Mini clímax. Cuidado é o que você devia ter, respondi. Isso aqui tá feio. O silêncio voltou, mas agora não era de ignorar. Era de tensão, de gente esperando. Mini clímax. Eu ouvi passos atrás. Alguém se aproximando devagar, mas não olhei. Fiquei focado nele. Mini clímax. O homem passou a mão no rosto, respirou fundo, tentando manter o controle, mas já tinha perdido um pouco. E ele sabia. Mini clímax. Isso aqui não te diz respeito. Ele insistiu. Eu apontei de leve para o papel. Quando tem pressão, passa a dizer. O rapaz ao meu lado apertou o documento de novo. Mas agora ele não estava mais sozinho. Mini clímax. O homem percebeu. E aquilo incomodou ele. Muito. Você está se metendo numa coisa que pode te dar problema. A ameaça veio, disfarçada, mas clara. Mini clímax. Eu soltei um meio sorriso. Estrada já me deu coisa pior. E era verdade. Mini clímax. O vento bateu fraco, levantando um pouco de poeira. O posto inteiro parecia parado, só esperando o próximo movimento. Mini clímax. O homem olhou para mim. Depois para o rapaz, depois de volta para mim, calculando, pensando, tentando retomar o controle, mas agora tinha algo diferente, mini clímax, porque antes ele tinha domínio total, agora tinha resistência, e isso muda tudo. Mini clímax. Última vez, ele disse, agora olhando direto para o rapaz, assina isso, mas a voz já não era a mesma, tinha uma falha, pequena, mas tinha. Mini clímax. O rapaz não respondeu, só ficou ali,
respirando, segurando o papel, e pela primeira vez, não parecia totalmente derrotado. Mini clímax final. Eu olhei para o homem, firme, sem pressa, e falei, agora, a conversa mudou, e naquele instante, eu soube. Eu tinha cruzado a linha. Não era mais só um caminhoneiro de passagem, eu estava dentro da história, e não tinha mais como sair de leve. O silêncio depois da minha frase ficou pesado. Agora, a conversa mudou. Eu senti aquilo ecoar no ar, como se tivesse quebrado alguma coisa ali. E tinha mesmo. Mini clímax. O homem me olhou de cima a baixo, mais devagar dessa vez. Não era mais aquele olhar rápido de antes. Agora ele analisava. Tipo quem tenta entender. Quem esse cara acha que é? E aí veio o desprezo. Na cara. Sem esconder. Mini clímax. Ele deu um passo para trás, ajeitou a manga da camisa, olhou para o relógio como se estivesse perdendo tempo. Sério mesmo? Ele soltou, rindo de leve. Eu tô sendo interrompido por um caminhoneiro? Aquilo não foi só provocação. Foi desdém. Daqueles que tentam diminuir o outro antes mesmo de qualquer confronto. Mini clímax. Eu fiquei quieto, só olhando. Porque quem vive na estrada já escutou coisa pior, mas não significa que não pesa. Mini clímax. Você devia estar cuidando do seu caminhão, não da vida dos outros. Ele continuou. A voz vinha calma, mas carregada, tentando me empurrar para fora dali. Mini clímax. Eu dei um leve sorriso de canto. E você devia estar cuidando da sua, não pressionando a dos outros. Aquilo bateu. Direto. Mini clímax. O rosto dele fechou. Agora de verdade. Sem disfarce. Sem jogo. Você não entendeu ainda. Ele falou, chegando mais perto. Eu resolvo isso aqui do jeito que eu quiser. A proximidade agora era clara. Tentativa de intimidação. Clássico. Mini clímax. Eu senti o cheiro do perfume forte dele misturado com o calor do ambiente. Mas não recuei. Nem um passo. Então resolve certo, respondi. Porque do jeito que tá feio. O rapaz ao meu lado respirou mais fundo de novo. Outro detalhe. Pequeno, mas importante. Mini clímax. O homem virou o rosto um pouco, rindo sem humor. Vocês são tudo igual, ele disse. Aparece um achando que vai salvar o dia. Vocês. Aquilo me marcou. Para ele, eu era só mais um. Descartável. Mini clímax. Não tô aqui para salvar nada, respondi. Só não tô aqui para assistir errado. O clima pesou mais ainda. Agora já não tinha mais espaço para recuo. Mini clímax. Atrás de mim. Eu comecei a sentir movimento. Passos. Gente se aproximando devagar. Curiosidade. O tipo de coisa que cresce rápido em posto de estrada. Mini clímax. De canto de olho, vi o frentista mais perto. O velho levantando da cadeira. Um cara saindo do carro. Agora tinha plateia. E isso muda tudo. Mini clímax. O homem percebeu também. E aquilo não ajudou ele, porque quem está acostumado a mandar não gosta de perder controle na frente dos outros. Mini clímax. Você está fazendo cena, ele disse mais alto agora. Isso aqui é assunto de família. Tentou justificar, se proteger, mas não convenceu. Mini clímax. Eu balancei a cabeça devagar. Família não faz isso aí. Falei simples, direto, sem enfeite. Mini clímax. O rapaz mexeu o pé no chão, inquieto, mas ainda em silêncio. Só que agora já não parecia tão travado. Mini clímax. O homem perdeu a paciência de vez. Olha aqui. Ele apontou o dedo para mim. Eu posso te dar um problema tão grande que você nem imagina. A ameaça veio aberta agora. Sem disfarce. Mini clímax. Eu respirei fundo. Segurei o olhar nele. Pode até tentar, respondi. Mas hoje não vai passar por cima de ninguém aqui não. O silêncio caiu pesado. De novo. Mini clímax. Ninguém falava nada. Mas todo mundo estava olhando, sentindo, esperando. Mini clímax. O homem olhou em volta. Viu os olhares. Viu que não estava mais sozinho no controle. E isso incomodou ele mais do que qualquer coisa. Mini clímax. Ele passou a mão no cabelo.
Respirou fundo, tentando se recompor, mas já era tarde. A postura tinha mudado. Agora tinha pressão do outro lado. Mini clímax. Última vez que eu vou falar, ele disse voltando para o rapaz. Assina isso agora. Mas a voz já não tinha a mesma força. Tinha tensão. Tinha irritação. Mini clímax. O rapaz olhou para o papel, depois para mim, e aí, pela primeira vez, ele fez algo diferente. Ele não abaixou a cabeça. Mini clímax. Foi pequeno, quase nada. Mas eu vi, e o homem viu também. Mini clímax final. E foi nesse momento, com todo mundo olhando, com o clima pesado no ar, que eu percebi. Aquilo estava deixando de ser só uma pressão escondida e estava virando confronto de verdade. E quando chega nesse ponto, ou alguém recua, ou tudo explode, o ar parecia travado, ninguém falava nada, mas todo mundo sentia que alguma coisa ia estourar, e foi. Mini clímax. O homem estendeu a mão de novo, mais brusco. Acabou, me dá isso aqui. Ele puxou o papel da mão do rapaz com força, mas dessa vez não saiu como ele esperava. Mini clímax. O rapaz segurou. Pela primeira vez, segurou de volta. Não foi firme, não foi corajoso, mas foi suficiente para criar resistência. E isso já mudou tudo. Mini clímax. Me solta. O rapaz disse, a voz falhando, mas saindo. O homem apertou mais. Você já passou do limite, e puxou de novo. Só que o papel escapou. Mini clímax. Caiu no chão, bem entre nós três. Silêncio. Pesado. Todo mundo olhando. Mini clímax. Eu fui mais rápido. Agachei e peguei o documento antes de qualquer um. O homem reagiu na hora. Me dá isso aqui. Mas eu já estava com ele na mão. E dessa vez, eu olhei de verdade. Mini clímax. O papel tremia um pouco, não por causa do vento, mas pela tensão. Meus olhos correram rápido pelas linhas. Contrato, valor alto, transferência, cláusulas pesadas. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a assinatura. Mini clímax. Não era uma só. Tinha marca por cima, riscado, refeito, tentado várias vezes. E mesmo assim, torto, forçado, sem padrão, sem naturalidade. Mini clímax. Eu levantei o olhar devagar, olhei para o rapaz, depois para o homem. E naquele momento não tinha mais dúvida. Isso aqui está errado. Falei simples, mas firme. Mini clímax. O homem deu um passo para frente, irritado de vez agora. Você não tem ideia do que está falando. A voz já vinha mais alta, mais agressiva. Mini clímax. Eu levantei o papel um pouco. Mostrei a assinatura. Isso aqui não é assinatura normal. Isso aqui é pressão. O silêncio caiu pesado. Atrás, ninguém respirava direito. Mini clímax. O rapaz fechou os olhos por um segundo. Como se tivesse cansado de segurar, cansado de esconder, cansado de aguentar. Mini clímax. Fala, eu disse sem tirar o olho dele. Isso aqui tá certo? O homem tentou cortar. Não responde. Mas já era tarde. Mini clímax. O rapaz abriu os olhos. E dessa vez, não olhou para o chão. Olhou direto. Primeiro para mim. Depois, para o homem. Mini clímax. Não tá. A voz saiu baixa. Mas saiu limpa. Sem volta. Mini clímax. O homem travou. Por um segundo só. Mas travou. Mini clímax. Você tá fazendo besteira, ele disse, tentando recuperar o controle. Mas o tom já não era o mesmo. Agora tinha pressa. Mini clímax. O rapaz respirou fundo, o peito subindo pesado. E aí, ele falou, ele quer que eu assine isso para passar tudo pro nome dele. O burburinho atrás começou. Baixo, mas começou. Mini clímax. Eu apertei o papel na mão. Tudo o quê? O rapaz engoliu seco. A empresa, o caminhão, tudo. Aquilo bateu forte. Mas não foi o pior. Mini clímax. Eu olhei para o homem. E você acha isso normal? Ele deu um passo à frente. Isso é problema nosso. Mas o nosso já não convencia mais. Mini clímax. Eu voltei para o rapaz. Por que você não quer assinar? Silêncio. Pesado. Mas curto dessa vez.
Mini clímax. Porque ele respondeu. E quando respondeu, mudou tudo. Porque não é acordo, é pressão. Respirou fundo e completou. E porque ele é meu sogro. Silêncio total. Mini clímax. Aquilo caiu como uma pedra no meio de todo mundo. Ninguém esperava, nem eu. Mini clímax. Eu olhei para o homem devagar. Agora tudo fazia sentido. O jeito de falar, a segurança, a manipulação, família, poder, controle, tudo misturado. Mini clímax. Então é isso. Falei baixo. Você está tentando passar por cima do próprio genro? O homem não respondeu na hora. Só me encarou. Mas o olhar dele já não era de controle. Era de exposição. Mini clímax. Você não sabe da história toda, ele disse, tentando se justificar. Mas agora estava fraco. Mini clímax. O rapaz deu um passo para trás, se afastando dele. Pela primeira vez, de verdade. Eu sei o suficiente, respondeu. A voz ainda tremia, mas agora tinha algo a mais. Coragem. Mini clímax. O papel ainda estava na minha mão. Pesado, como se carregasse mais do que só tinta, carregava decisão, consequência, vida, mini clímax final. E ali, naquele posto esquecido, no meio do calor e do silêncio, tudo tinha mudado. Não era mais só humilhação, não era só pressão, era algo maior, mais sujo, mais profundo. E agora estava exposto para todo mundo ver. O papel ainda estava na minha mão, pesado, mais do que devia. Eu olhei para aquele homem, agora já sem aquele ar de dono da situação. Tinha gente olhando, tinha verdade exposta, e isso mexe com qualquer um. Então é assim que você resolve as coisas? Falei calmo. Na pressão? Ele deu um passo na minha direção, mais duro agora. Você já falou demais. Eu balancei a cabeça devagar. Não, você que falou demais. Levantei o papel um pouco. Isso aqui já fala por você. O clima ficou pesado de novo. Mais ainda. Agora não era só tensão. Era confronto aberto. O tipo que pode ir para qualquer lado. Ele respirou fundo. Passou a mão no rosto, tentando se segurar. Mas já não estava no controle como antes. Me entrega isso, ele disse, estendendo a mão. Eu não me mexi. Para quê? Para sumir com a prova? Aquilo acertou. Eu vi no olho dele. Isso não é prova de nada, ele respondeu rápido. Então por que a pressa? Silêncio. Atrás, ninguém falava nada, mas dava para sentir o peso dos olhares. Ele olhou em volta e percebeu. Agora tinha testemunha, muita. Isso incomoda quem está acostumado a mandar escondido. Isso aqui é um acordo, ele insistiu. Coisa de família. Eu dei um leve sorriso. Acordo não precisa de medo para acontecer. O rapaz ao meu lado respirou fundo de novo, mais firme agora, como se cada palavra minha fosse tirando um peso dele. O homem travou o maxilar. Você não sabe de nada da vida dele. Sei o suficiente, respondi. Sei que ele não quer assinar. Aquilo ficou no ar. Claro. Simples. Direto. Ele virou para o rapaz. É isso mesmo? Perguntou mais baixo agora, mas ainda com pressão. O rapaz hesitou, olhou para o papel, depois para mim. Depois, encarou ele. É uma palavra, só uma, mas mudou tudo. O ambiente inteiro pareceu parar. O homem riu, mas dessa vez foi diferente. Sem graça, sem força. Você está se queimando, ele disse. Você não sabe com quem está mexendo. Eu dei um passo à frente, agora mais perto dele do que antes. Ele sabe sim, falei. E mesmo assim está dizendo não. O silêncio voltou, pesado. E aí eu fiz algo que nem eu tinha planejado. Eu dobrei o papel devagar, com calma, sem pressa, e segurei na mão. Isso aqui não vai ser assinado hoje. Falei baixo, mas firme. Aquilo foi o limite. Ele perdeu de vez. Você acha que pode decidir isso? Ele falou mais alto. Quem você pensa que é? Agora veio com tudo. Raiva, frustração, orgulho ferido. Mas eu não levantei a voz, nem um pouco. Ninguém, respondi. Só alguém que não vai deixar isso acontecer na frente dele. Aquilo quebrou o ritmo dele, porque ele esperava confronto.
Grito. Força. Mas não veio. Isso desmonta. Ele ficou me olhando, tentando encontrar uma forma de retomar o controle, mas não tinha mais. Não ali, não daquele jeito. Atrás, o movimento aumentou. Gente cochichando, comentando. Agora não tinha mais como esconder nada. O rapaz deu um passo para o lado, se afastando mais dele, e aquilo foi definitivo. Você está fazendo besteira, o homem disse mais baixo agora. Isso vai ter consequência. Eu respirei fundo. Olhei direto para ele. Já tem, respondi. A diferença é que agora está todo mundo vendo. Silêncio. Longo. Pesado. O vento bateu leve, levantando poeira no chão quente. O posto inteiro parecia parado, esperando. Ele olhou para mim, depois para o rapaz, depois para o papel na minha mão. E pela primeira vez, não falou nada. Não teve resposta. Não teve ameaça nova. Só silêncio. E ali eu entendi. A força dele não estava mais funcionando. Porque força só funciona quando ninguém enfrenta. E naquele dia, alguém enfrentou. O rapaz respirou fundo, passou a mão no rosto e deu mais um passo para trás. Agora, de verdade, livre daquele espaço. Pelo menos por um momento. Eu soltei o papel devagar, mas não entreguei. Só mantive firme, esperando, porque aquilo ainda não tinha acabado. Mas já tinha mudado, e muito. O homem ajeitou a camisa mais uma vez, tentando manter alguma aparência de controle. Mas já não era o mesmo. Ele virou um pouco o corpo, como se pensasse em ir embora, mas ainda preso ali, pelo orgulho, pela situação, pelo olhar dos outros. E foi aí que eu percebi, a tensão tinha chegado no máximo. Qualquer palavra errada agora podia explodir tudo, mas também qualquer silêncio podia encerrar, e ninguém ali sabia qual ia ser o próximo passo. Ninguém se mexia. Era estranho, porque lugar de posto nunca fica assim. Sempre tem barulho, motor ligado, conversa, gente indo e vindo, mas ali parou tudo. Até o tempo parecia que travou. Eu senti os olhos de todo mundo, nas minhas costas, no papel, nele, no rapaz. Ninguém piscava, ninguém falava, só assistia. E aquilo pesava mais que qualquer discussão. O homem ficou imóvel por alguns segundos, mas dava para ver. Por dentro, ele estava explodindo. A mão dele fechou devagar, o maxilar travado. O olhar já não era mais de controle, era de alguém que perdeu e não aceita. Você acha que ganhou alguma coisa aqui? Ele falou de repente. A voz saiu diferente, mais alta, mais carregada. Eu não respondi na hora, só mantive o olhar, calmo, porque às vezes o silêncio fala mais. Ele deu um passo para frente, agora sem medir, sem aquele cuidado de antes. Você não faz ideia do problema que você arrumou. Eu soltei o ar devagar. O problema já estava aqui. Só ficou visível agora. Aquilo acendeu ele de vez. Visível para quem? Ele abriu os braços. Para esse monte de curioso? Algumas pessoas se mexeram atrás, mas ninguém saiu. Ninguém foi embora. E isso incomodou mais ainda. Ele girou o corpo, olhando em volta. Acabou o espetáculo! Gritou. Mas ninguém obedeceu. Só ficaram, mais atentos ainda. Isso foi pior. Ele voltou o olhar para mim, agora sem filtro nenhum. Você é só um caminhoneiro, falou com desprezo. Amanhã você some daqui e nem lembra disso. Eu senti aquilo bater, mas não reagi. Só dei um leve sorriso. Pode até ser, mas hoje eu tô aqui. O rapaz ao meu lado mexeu a cabeça de leve, como se concordasse. Pequeno gesto, mas forte. O homem viu, e aquilo foi o limite. Ele avançou mais um passo. Agora, perto demais. Você está se achando demais. A voz saiu baixa, perigosa, mas eu não recuei, fiquei firme. E você estava se achando o dono de tudo. Silêncio, curto, pesado. Ele respirou fundo, mas dessa vez não conseguiu se controlar. Isso aqui é meu, ele apontou para o papel. Eu construí tudo isso. A voz saiu mais alta, mais emocional. Pela primeira vez, não era só controle. Era sentimento misturado,
raiva, orgulho e algo mais. E ele, eu perguntei apontando de leve para o rapaz, não construiu nada? Aquilo pegou, direto. O homem travou, por um segundo, mas respondeu. Ele só atrapalha, frio, sem pensar. E quando falou, já era tarde. O rapaz abaixou a cabeça, mas não como antes. Dessa vez foi diferente. Não era medo, era decepção. E isso muda tudo. Eu percebi na hora. Então é isso, falei baixo. Você não quer acordo, você quer controle. Ele não respondeu, mas o olhar entregou. Agora estava tudo exposto, sem máscara, sem discurso, só verdade. O silêncio voltou, mais pesado ainda. E aí, algo mudou de novo. O rapaz deu um passo para frente, lento, mas decidido. Eu olhei de lado, sem falar nada. Ele respirou fundo e levantou a cabeça. Eu não vou assinar, a voz ainda tremia, mas saiu. Clara, direta, sem volta. O impacto foi imediato. O homem ficou imóvel, como se não acreditasse. Você está brincando comigo? Não tô. Simples assim, curto, mas definitivo. Atrás, o movimento cresceu. Agora ninguém escondia mais. Todo mundo assistindo, comentando baixo. Aquilo virou público, virou real. O homem passou a mão no rosto, andou de um lado para o outro, perdeu o eixo, de vez. Você não sabe o que está fazendo. Ele repetia, você não sabe. Mas já não convencia, nem ele mesmo. Eu fiquei quieto, só observando, porque naquele momento não era mais sobre eu falar, era sobre ele perder e o rapaz se encontrar. O homem parou de andar, olhou direto para ele. O olhar agora era outro, mais frio, mais perigoso. Depois não vem atrás de mim, aquilo não foi aviso, foi corte, foi ruptura. O rapaz não respondeu, só ficou ali, firme, e isso foi resposta suficiente. O silêncio caiu mais uma vez, mas agora era diferente. Não era de medo, era de decisão. E quando chega nesse ponto, não tem mais volta. Eu senti o ar mudar. Algo ali estava prestes a acontecer. Não dava para saber o quê, mas dava para sentir. No corpo, no ambiente, no jeito que tudo ficou parado de novo, até demais. E a experiência de estrada ensina uma coisa. Quando o silêncio pesa desse jeito, é porque alguma coisa ainda vai estourar. E naquele momento, eu tive certeza. Aquilo ainda não tinha terminado. O silêncio estava pesado, mas agora não era mais aquele silêncio de medo. Era de decisão. Eu senti isso na hora. E ele também. O homem ficou parado, olhando para o rapaz, sem falar nada, sem se mexer, como se ainda esperasse que aquilo fosse mudar, que o não virasse sim, mas não virou. O rapaz não abaixou a cabeça dessa vez. Ficou firme, respirando fundo, segurando o próprio espaço, e aquilo acabou com tudo. O homem soltou o ar de uma vez, pesado, irritado. Passou a mão no rosto, andou 2 passos para trás, depois voltou, perdido, sem direção. Quem via de fora já percebia. Ele não estava mais no controle. Você está jogando tudo fora, ele disse, tentando ainda segurar alguma coisa. Mas a voz já não tinha força. O rapaz respondeu baixo. Não, eu tô me livrando. Aquilo bateu seco, sem grito, sem drama, mas direto. E quando palavra assim entra, não tem como voltar. O homem travou o maxilar, olhou para mim, depois para ele, depois para o papel na minha mão. E foi ali que eu vi a queda. Ele estendeu a mão. Me dá isso. A voz saiu mais baixa, mas não era pedido. Era a última tentativa. Eu não discuti. Entreguei, devagar, sem medo, porque naquele ponto já não era mais sobre o papel, era sobre o que tinha sido dito. Ele pegou, olhou rápido, respirou fundo, e aí, sem aviso, rasgou. O som do papel abrindo no meio cortou o silêncio, seco, alto. Todo mundo ouviu. Ele rasgou de novo, até virar pedaço, pequeno,
inútil. Aquilo foi o fim, mas não só do documento. Foi o fim do controle, o fim da pressão, o fim daquilo tudo. Ele jogou os pedaços no chão, sem olhar, sem falar nada por alguns segundos. Só respirando pesado, eu olhei para o rapaz. Ele estava parado, mas agora, diferente. O corpo mais leve, o ombro menos caído, o olhar mais firme, como se algo tivesse sido tirado de cima dele. De verdade. O homem passou a mão no cabelo mais uma vez, mas agora já não adiantava. Não tinha mais o que arrumar. Ele olhou em volta e viu todo mundo. Todo mundo tinha visto. Não tinha mais como esconder. Não tinha mais como fingir. E isso, para alguém como ele, é pior que qualquer perda. Ele parou por um segundo, como se pensasse em falar algo, mas não falou. Só virou o corpo, seco, frio, e começou a andar, sem olhar para trás, sem falar mais nada, só indo. O som do sapato batendo no chão foi diminuindo, até sumir, e quando ele saiu dali, o ar mudou, na hora. Como se alguém tivesse tirado um peso do lugar. As pessoas começaram a se mexer, devagar, comentando baixo, mas ainda respeitando o momento, porque todo mundo sentiu. Aquilo não foi só uma discussão, foi mais, muito mais. Eu fiquei ali parado, olhando os pedaços de papel no chão. Depois olhei para o rapaz, ele ainda não tinha se mexido, só respirava, fundo, como se estivesse voltando para ele mesmo. Acabou, falei baixo. Ele demorou um pouco para responder, passou a mão no rosto, olhou para o chão, depois para mim. Acabou, repetiu, mas a voz veio diferente, mais leve, mais limpa, sem aquele peso de antes. Ele soltou um ar longo, quase um desabafo, e deu um passo para trás, depois outro, como se testasse o próprio corpo sem aquela pressão. Eu vi o olho dele encher, mas ele segurou, firme, porque ali não era fraqueza, era alívio, e isso é diferente, muito diferente. O frentista se aproximou um pouco, o velho também, mas ninguém invadiu, ninguém falou alto, todo mundo respeitou, porque dava para ver. Aquilo ali foi grande. Eu dei um passo para o lado, deixando espaço, porque naquele momento não era mais sobre mim, era sobre ele. E o que ele tinha acabado de fazer, ficar, negar, aguentar e vencer, mesmo com medo, mesmo pressionado, mesmo sozinho, ou quase sozinho. Ele olhou para mim de novo. Obrigado, falou baixo. Eu balancei a cabeça. Você que fez. Porque no fim, foi ele mesmo. Eu só parei. Mas quem decidiu foi ele. O vento bateu leve, levantando os pedaços do papel no chão, espalhando. Como se aquilo nunca tivesse existido. E talvez era isso mesmo, o fim de uma coisa e o começo de outra. Eu olhei para o meu Scania P360, ali atrás, quieto, esperando, como sempre. Mas eu já sabia, quando eu subisse ali de novo, não ia ser o mesmo, porque tem dia na estrada que não é só mais um km, tem dia que muda tudo. O movimento no posto começou a voltar devagar. Gente indo embora, outros comentando baixo, como se ainda estivessem tentando entender o que tinham visto. Mas para mim, o mundo ali ficou menor. Ficou só nós dois. Eu e ele. Ele ainda estava parado, no mesmo lugar, mas agora, sem aquele peso. Ou pelo menos, tentando ficar sem. Ele passou a mão no rosto. Uma vez, duas. E aí, não segurou. O olho encheu. De verdade. Ele virou um pouco de lado, tentando esconder, mas não deu. O choro veio, não alto, não desesperado, mas pesado, daqueles que o cara segura por muito tempo, até não dar mais. Eu não falei nada na hora, só fiquei ali, respeitando, porque quem vive na estrada sabe. Tem coisa que não precisa de palavra, só de presença. Ele respirava fundo, tentando se recompor, mas não conseguia direito. Eu achei que não ia conseguir, falou com a voz falhando. Eu encostei de leve no tanque de um caminhão ali perto, mas conseguiu. Simples, sem enrolar. Ele balançou a cabeça. Não é de hoje isso. E aí começou, devagar,
como quem abre algo que estava fechado há muito tempo. Faz meses, ele disse. Meses que ele vem com isso. Eu fiquei quieto, só ouvindo. Primeiro foi conversas, conselho, dizendo que era pro meu bem. Ele riu fraco, amargo. Depois começou a pressão. Ele olhou pro chão. E eu fui cedendo. Aquilo bateu, porque é assim que acontece. Não vem de uma vez, vem aos poucos. Eu assinei outras coisas, menores. Ele continuou, sempre achando que era temporário. Respirou fundo. Mas isso aqui... Apontou para o chão, onde os pedaços do contrato ainda estavam. Isso aqui era tudo. Silêncio. Pesado, mas necessário. E por que você não saiu antes disso? Perguntei, sem julgamento, só querendo entender. Ele demorou para responder. Passou a mão no rosto de novo. Por causa dela. Pronto. A peça que faltava. Minha noiva. Completou. Eu assenti de leve. Fazia sentido. Ele sempre usou isso, disse ele. Dizia que se eu não aceitasse, ia acabar com tudo. Com o casamento, com a família. Ele apertou os olhos, segurando mais emoção. E eu fui ficando, tentando resolver, tentando não piorar. Respirou fundo, mas só piorava. Eu olhei para ele. Agora dava para ver claro. Não era fraqueza, era alguém preso. Preso em coisa que não se resolve fácil. E ela sabe disso? Eu perguntei. Ele negou com a cabeça. Não, ele não deixava chegar nela. Aquilo pesou. Ele sempre falava que ia resolver, que era melhor assim. Riu fraco de novo. E eu acreditava. Silêncio. Mas agora, diferente. Mais leve, porque a verdade já tinha saído. Hoje ele passou do limite. Ele disse. Quis que eu assinasse tudo, de uma vez. Olhou para mim. Mas se você não tivesse parado... Parou no meio da frase. Não terminou, mas não precisava. Eu entendi. Balancei a cabeça devagar. Você já não queria assinar. Isso que importa. Ele respirou fundo. Mas eu ia... Respondeu. Eu ia acabar assinando. Aquilo foi sincero, pesado, mas real. Eu dei um leve sorriso. Mas não assinou. Ele ficou em silêncio, processando, sentindo. E aí, soltou o ar, mais leve, como se estivesse tirando algo de dentro. Não assinei, repetiu, dessa vez com mais firmeza. Eu olhei para o meu Scania P360, ali atrás. O sol batendo na lataria verde, quente, firme, esperando. E pensei em quantas histórias já passaram por ali, quantas decisões, quantos momentos. Voltei a olhar para ele. E agora? Ele ficou quieto, pensando, de verdade. Agora eu vou falar com ela, disse por fim. Do jeito certo, eu assenti. É o mínimo. Ele respirou fundo, mais uma vez. Mas agora não parecia mais sufocado. Parecia livre, cansado, mas livre. O vento passou leve de novo, levando um pouco da poeira. E o silêncio voltou. Mas não era mais aquele silêncio pesado. Era outro, mais tranquilo, mais limpo. Ele olhou para mim. Eu nunca vou esquecer isso. Eu dei de ombro leve. Só não esquece de você também. Ele entendeu, na hora. E naquele instante, eu percebi. Não foi só ele que saiu daquela situação. Eu também. Porque tem coisa na estrada, que não é carga, não é frete, não é KM, é gente. E quando cruza com a gente, muda o rumo. Mesmo que a estrada continue a mesma. O movimento no posto já tinha voltado quase ao normal. Caminhão chegando, outro saindo, gente seguindo viagem como se nada tivesse acontecido. Mas para nós dois, ainda estava tudo ali. Pesado. Importante. Eu encostei de leve no pneu do Bruto, olhando ele ali, meio perdido ainda, mas diferente, mais acordado, mais presente. E ela? Perguntei de novo, puxando o assunto. Você vai falar tudo? Ele demorou um pouco para responder. Passou a mão no bolso, pegou o celular, olhou para a tela, mas não desbloqueou. Só ficou ali, segurando. Vou, disse baixo, mas não sei como. Eu balancei a cabeça. Fala a verdade. Ele deu um meio sorriso. Parece simples quando você fala assim.
E respondi. Difícil é carregar mentira. Ele ficou em silêncio, pensando. E aí, soltou algo que eu não esperava. Ela confia nele. Aquilo mudou o peso da conversa. Muito, completou. Eu franzi a testa. Tipo, confia mesmo? Ele assentiu. Para ela, ele é exemplo. Pai certo. Homem correto. Respirou fundo. Ela não faz ideia disso tudo. O vento passou leve, mas aquilo ali pesou mais que qualquer coisa até agora. Então você ficou sozinho nisso tudo, falei. Ele deu de ombro. Ele fez assim, simples, direto, pesado. Sempre quando eu tentava falar, ele dava um jeito de virar contra mim. Eu olhei para ele com mais atenção. Agora começava a encaixar mais coisa. Como assim? Ele passou a mão no rosto de novo. Falava que eu estava exagerando, que eu não entendia de negócio, que eu ia acabar com tudo. Respirou fundo. E aí, quando eu via, eu estava duvidando de mim mesmo. Aquilo bateu diferente, porque não era só pressão, era manipulação. Daquelas que vai entrando devagar, sem barulho. E ela? Perguntei. Nunca desconfiou? Ele negou. Ele não deixava, sempre controlava tudo. Fez uma pausa. E quando a gente estava junto, ele era outro. Eu entendi na hora. Duas caras. Clássico. Na frente dela, perfeito, ele disse. Por trás, nem precisou terminar. Eu já sabia. O silêncio ficou mais pesado, mas não era de tensão, era de verdade sendo montada, peça por peça. Então hoje, foi a primeira vez que isso apareceu assim? Perguntei. Ele pensou um pouco. Assim, na frente de todo mundo, sim, respirou fundo. E talvez a primeira vez que eu não cedi. Aquilo foi forte. Eu assenti devagar. E isso muda tudo. Ele olhou para mim. Será? Vai mudar, respondi. Porque agora você viu. Ele ficou quieto. Mas entendeu. Na hora. Porque quando a gente enxerga de verdade, não volta mais para o mesmo lugar. Ele desbloqueou o celular. Ficou olhando a tela, dedo parado. Sem coragem ainda. Tá com medo? Perguntei. Ele riu fraco. Muito. Honesto, sem esconder. Medo de quê? Ele levantou o olhar. De ela não acreditar em mim. Aquilo foi direto, sem rodeio e pesado. Porque se ela não acreditar... Ele parou. Mas eu completei na cabeça. Acabava tudo. Eu respirei fundo. E se você não falar? Ele olhou para o lado, pensando. Aí, continua igual, exato. Ele fechou os olhos por um segundo. E quando abriu, tinha algo diferente. Decisão. Eu vou falar. Simples assim. Mas firme. Eu dei um leve sorriso. Aí sim, ele começou a digitar. Parou, apagou. Digitou de novo, parou. Normal. Coisa importante é assim mesmo. Demora, pesa, mas sai. O vento bateu de leve de novo, e eu olhei para o meu Scania P360. Ali, quieto, esperando. Mas dessa vez, parecia diferente. Como se até ele soubesse. Hoje não foi só mais uma parada. Foi outra coisa. Eu voltei o olhar para ele. Quando você falar, fala tudo, disse. Não deixa metade escondida. Ele assentiu. Não vou deixar. E ficou ali, digitando, respirando, pensando. Mas agora, indo para frente. Não mais travado. E naquele momento, eu percebi uma coisa que a estrada ensina, mas pouca gente entende. Às vezes, o pior não é o que a gente enfrenta de fora. É o que fica escondido dentro de casa. E quando isso aparece, ou destrói tudo, ou finalmente liberta, e ali estava tudo pronto para isso acontecer. A estrada continua, mas eu não sou mais o mesmo. Eu fiquei mais alguns segundos ali, olhando ele, ainda mexendo no celular, escrevendo, apagando, tentando colocar para fora algo que estava preso há tempo demais. Mas eu sabia. Aquilo ali já não dependia mais de mim. Eu já tinha feito minha parte. E na estrada a gente aprende isso cedo. Cada um carrega sua própria carga. Eu dei um passo para trás, depois outro, sem fazer alarde, sem despedida longa. Só um aceno leve com a cabeça. Ele levantou o olhar e retribuiu.
sem palavra, mas com respeito, e isso já dizia tudo. Virei o corpo e caminhei de volta para o meu bruto. Meu parceiro de guerra, meu canto no mundo, meu Scania P360, a lataria verde brilhando no sol quente. Daquele jeito que só quem roda sabe. Passei a mão na porta, quase automático, como quem cumprimenta um velho amigo. Bora, velho, murmurei baixo. A viagem não para. Subi, sentei no banco. Aquele cheiro conhecido, mistura de estrada, de tempo, de história. Girei a chave. O motor respondeu na hora, forte, constante, do jeito que eu gosto. Nave pronta para rodar. Fiquei uns segundos parado, com o motor ligado, mas sem sair, só olhando pelo para-brisa. O posto ali, já voltando ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, e ele sabia, e quem viu também sabia. Tem coisa que marca, mesmo quando o mundo segue. Engatei a marcha devagar, soltei o freio e fui saindo, sem pressa, sentindo cada movimento, cada metro, como se aquele trecho fosse diferente. E era. Passei pela saída do posto, olhei uma última vez pelo retrovisor, vi ele ali ainda, parado, mas não do mesmo jeito de antes, agora de pé, de verdade, e isso já valia a parada inteira. Peguei a BR de novo, o asfalto quente, tremendo no horizonte, o volante firme na mão e a cabeça cheia, mas não pesada, diferente, organizando tudo o que tinha acontecido, porque nem todo dia a gente para, nem todo dia a gente se mete, e eu quase fui embora, quase deixei passar, igual já fiz outras vezes, igual muita gente faz, e aquilo ficou martelando. Quantas vezes eu vi coisa errada e segui viagem. Quantas vezes eu pensei, não é comigo, e fui embora. Respirei fundo, acelerei um pouco. O motor respondeu, firme, constante, velho bruto na pegada, e eu pensei, talvez não dê para resolver tudo, mas algumas coisas a gente não pode ignorar. O vento entrou pela janela, quente, seco, mas trazendo aquela sensação de estrada viva, de movimento, de continuidade. Olhei para frente, faixa longa, sem fim, do jeito que sempre foi, mas eu não estava igual. Isso eu senti, claro. Alguma coisa ali dentro tinha mudado. Não era grande, não era algo que dá para explicar fácil, mas estava lá, como quando a gente aprende algo na marra e nunca mais esquece. Passei a mão no volante, ajustei a postura e segui, mais atento, mais presente, mais consciente, porque às vezes não é o destino que muda a gente, é a parada no meio do caminho. E aquele posto, aquele momento, aquela decisão ficaram comigo, como marca, como lembrança, como alerta. Os quilômetros foram passando, um atrás do outro, do jeito que sempre acontece. Mas minha cabeça ainda voltava, na cena, no olhar dele, na decisão e principalmente no que vinha depois, porque aquilo não acabava ali. Eu sabia, história assim continua, mesmo quando a gente vai embora. E foi aí, já com a estrada aberta na frente, que algo me veio. Um detalhe, pequeno, mas estranho. Eu lembrei do jeito que ele falou da noiva, da confiança, do quanto ela acreditava no pai. Aquilo não saía da cabeça. E experiência de estrada ensina outra coisa. Quando tem coisa bem escondida, raramente é só uma. Segurei o volante mais firme, olhei para o horizonte e soltei devagar. Tomara que não tenha mais coisa por trás disso, mas no fundo eu já sentia, tinha, e muito. E o que eu descobri depois mudou tudo ainda mais. A estrada me ensinou mais uma vez que nem todo frete é carga. E nem todo peso é visível. Tem coisa que a gente carrega no peito, em silêncio, por medo, por amor, ou por não saber como sair. E naquele dia, eu entendi que às vezes não é sobre ser forte, é sobre parar, olhar, e não fingir que não viu, porque a pior humilhação não é a que fazem com a gente, é a que a gente aceita.
achando que não tem saída. E quando alguém decide dizer não, mesmo tremendo, mesmo sozinho, a história muda, e muda para sempre. Se essa história te pegou de algum jeito, se em algum momento você já viu algo parecido, ou até viveu algo assim, faz o seguinte, deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber de verdade, porque essa estrada não é só minha, é de todo mundo que já passou por coisa pesada e seguiu rodando. E se você sentiu que essa história merecia ser ouvida por mais gente, compartilha. Às vezes, um vídeo chega na hora certa para alguém e pode mudar tudo. Agora, se você faz parte dessa família de estrada, de vida real, de histórias que batem fundo, se inscreve no canal, porque aqui, cada história é um pedaço da vida de alguém, e a próxima pode ser ainda mais forte. Agora me diz uma coisa, se você estivesse no meu lugar, você teria descido do caminhão, ou teria seguido viagem como se não fosse com você? E outra, você acha que o tenente agiu certo, ou ele passou dos limites? Deixa aqui nos comentários se você já passou por algo assim.